Povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz, glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nosso Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus ao canal Grande Momento, o grande momento de aprendermos mais do nosso Deus e da sua palavra, queridos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Se você já é inscrito, se você não é inscrito, se você vai deixar like, se você não vai deixar o like, se você vai compartilhar ou não, queridos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Hoje vamos falar aqui de um tema maravilhoso, queridos. Será que o Espírito Santo impede alguém de fazer a sua obra, a obra de Deus? Você já ouviu falar, queridos, em alguma situação parecida como essa? De o Espírito Santo, a pessoa querer ir em determinado local e o Espírito Santo, não, você não vai, porque eu tenho outra obra para você. Você já viu falar essa situação? Queridos, mas tem, queridos. E eu vou trazer aqui na palavra do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo, aqui tentando viajar para uma cidade. Vamos ver aqui se o Espírito Santo o impediu ou não, se ele teve que desviar e ir para outro local. Talvez tinha outras pessoas necessitadas de uma palavra, de um avivamento, de uma ajuda. E vamos ver aqui qual foi o desfecho dessa palavra, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento dessa palavra para que possamos, Senhor, ser revestidos, ser abençoados e ser edificados através dela, em nome de Jesus. Olha só, queridos. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, olha só. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou. Como ele era filho de judeu, filho de grego, então Paulo achou melhor circuncidá-lo para que não ficar os judeus, queridos. Já acusava Paulo por tudo quanto é motivo, imagine andar com uma pessoa que não era circuncidada. Então Timóteo foi circuncidado, olha só. Circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego, apesar da sua mãe ser judia, mas seu pai era grego. Ao passar por aquelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos, presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortificadas na fé dia a dia e aumentavam em número. Aí vem, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Tá vendo aí, queridos? Paulo estava ali com Timóteo, já ali querendo fazer um trabalho missionário, mas diz, e percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos, não é aqui por Satanás, nem por ninguém não, queridos, é impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha só, você já viu isso? Continuando, diz o verso 7, defrontando Mícia, ou seja, uma ilha, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Novamente, queridos. Novamente, tentaram dar ali a volta e ir para outra cidade, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, mais uma vez, o Espírito Santo não permitiu. Mas vamos ver o motivo. E disse aqui, e tendo contornado Mícia, mais uma vez aquela ilha, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão. Eita, quando temos intimidade com Deus, querido, é maravilhoso. Quando temos um coração contrito e quebrantado e um espírito que prescruta, que sabe, que Deus fala, que Deus conversa, que Deus determina, que Deus ensina, que Deus mostra o caminho, é maravilhoso, queridos. Ele disse aqui, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio, ou seja, o local onde Paulo teria que ir não era ali Bitínia, não era onde ele estava, não, era na Macedônia, queridos, olha só. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Está vendo por que o Espírito Santo impediu deles fazer a obra naquele local da Ásia? O Senhor queria eles em outro local, queridos. E como é Deus que faz a obra, como é Deus que determina a obra dele, Paulo teria que obedecê-lo, né? Assim temos nós que obedecer a Deus quando ele determina algo na minha e na sua vida. Aí diz aqui, aí verso 10, assim que teve a visão, imediatamente, outra coisa maravilhosa, queridos, na vida de um homem e de uma mulher de Deus, sabe o que é? Obediência, obedecer. Deus mandou? Amém, não importa. Mas ali é acolá, não importa. Mas é deserto, é dificultoso, é difícil, mas Deus mandou, queridos. E diz aqui,
Assim que teve a visão, imediatamente, não ficou ali perguntando, não ficou questionando, não. Disse aqui o gesticulando com Deus, mas Senhor, não. Imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ou seja, Paulo e Timóteo tinham que ir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para ali anunciar o evangelho. Olha que maravilha. E aqui, queridos, eu sei que são aproximadamente 25, na realidade são quase 40 versículos. Deixa eu só confirmar exatamente, são 40 versículos, mas para que não fique muito longo, eu vou pegar aqui umas partes importantes. Olha só, Paulo em Filipos, Lídia convertida, ou seja, uma mulher estava precisando de conversão, queridos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretora a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e vai chegando, e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Agora Paulo está no local que Deus determinou que ele estivesse. Primeira do distrito de Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Ou seja, Paulo era um homem de oração, queridos. Paulo não era um homem de oba-oba, de êxtase, de pular, de espernear. Não, Paulo era um homem de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali partiram que para ele tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha só, queridos, quantas pessoas temente a Deus tem ao nosso redor, muitas vezes, queridos, esperando só uma palavra, só um direcionamento de Deus através da nossa vida para levar uma palavra para essa pessoa. E diz aqui, ó, era uma mulher, só que ela era temente a Deus, mas ela não conhecia o evangelho. Nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo falava, que Paulo dizia. Querido, se Deus não fizer, se Deus não agir, vão é o nosso trabalho. Quando Deus determinou, você vê que ela já estava esperando e já estava com o coração aberto, porque Deus já tinha preparado quando trouxe aquela visão para Paulo, quando o Espírito Santo o impediu de ir para aquele determinado local. Você está vendo como é que é a obra de Deus, como é maravilhosa? Aí, continuando aqui no verso 16, a cura de uma jovem adivinhadora, tinha mais uma mulher necessitada de libertação, ou seja, uma precisava aceitar a Jesus e se converter de fato de verdade, a outra precisava de libertação. Aconteceu que, indo-nos para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Não mentiu não, querido, falou a verdade, o Espírito estava falando a verdade aqui. Só que, diz, isto se repetia, verso 18, olha só porque Paulo se indignou. Isto se repetia por muitos dias. Você já viu falar daquela goteira que fica goteirando no mesmo local? Queridos, todo dia aquela mulher saía, esses são filhos, servos do Deus Altíssimo e tal, e Paulo já indignado, ó, e sempre de muitos dias. Então Paulo já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora, e ele na mesma hora saiu, e a mulher ficou liberta. Eita, glória a Deus! E aqui teve um preço, queridos, porque os donos daquela mulher, que aquela mulher era uma adivinhadora, recebia de alguns, ou seja, era uma escrava, tinha pessoas donos dela para que ela adivinhasse e eles dessem lucro. E eles, vendo que tinha acabado, que Deus tinha libertado aquela mulher, se revoltaram contra Paulo e Timóteo, vendo os seus senhores que eles desfizeram a esperança do lucro, agarrando a Paulo e a Silas, na realidade não é Timóteo, Silas, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E aqui, se você vai ver, eles vão ser presos, que eles vão ser açoitados, mas vai dizer que lá na meia-noite, olha só que maravilha, queridos. Vamos pegar aqui só uma parte, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Ou seja, naquele momento eles louvavam a Deus e cantavam, depois de serem açoitados, queridos, injustamente por fazer o bem, por libertar uma mulher, por transformar a vida de uma mulher. Mas disse aqui, ó, o carcereiro despertou do sono, ou seja, depois do terremoto, o carcereiro achou que todo mundo tinha fugido, o carcereiro já ia se matar. Mais um homem necessitava de salvação, queridos. E a sua família toda, não só ele, mas toda a sua família. Você está vendo por que Deus disse?
não vai, o Espírito Santo impediu, porque o Espírito Santo tinha uma obra na vida dessas pessoas aqui, queridos. E para chegar aqui, para não ganharmos tempo, ó, verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, o carcereiro da prisão, queridos. A seguir foi ele batizado e todos os seus parentes, ou seja, toda a sua família. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oh, queridos, depois nós vamos ver aqui que Paulo foi livre da prisão. Queridos, você percebeu como é que a obra de Deus é maravilhosa? Por que eles foram impedidos? Se fosse outro, ia dizer, nossa, mas eu estou pregando a palavra de Deus. Por que o Espírito Santo não quer deixar eu ir? Ah, mas eu estou fazendo a coisa certa. Queridos, Deus determinou, siga a ordem de Deus. Paulo ouviu a voz de Deus. Você viu que imediatamente eles foram para o local designado por Deus. Ou seja, havia ali pessoas precisando, havia ali duas mulheres. Uma já era temente a Deus, mas não tinha o conhecimento da sua palavra. E Paulo pregou para ela ali e ela foi transformada, e uma precisava de libertação, era escrava do diabo, queridos. Você está vendo? E o terceiro era um homem, um carcereiro, que tinha sua família ali todos presos nas garras de Satanás, mas através do apóstolo Paulo e de Silas ali, eles foram libertos, batizados e salvos. Oh, glória a Deus, que alegria, querido. Glória a Deus por essa palavra, que Deus abençoe a todos. Se você acha relevante, você compartilhe. Ô, querido, sem forçar, sem ser obrigado. Se você gostar e achar isso que vai ajudar a abençoar mais pessoas, compartilhe aí então, em nome de Jesus. Deixe o seu like, em nome, se inscreva no canal. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Paz, queridos.